Olá, meu nome é Marco Antônio e hoje eu vou apresentar aqui o nosso trabalho introdutório na disciplina Estrutura de Dados 3. Eu vou começar aqui com o nosso main, que inicialmente ele lê da funcionalidade a ser executada com o nosso scanf e em seguida o nosso switch case seleciona em qual caso ela será lida, conforme o nosso esquema aqui também ao lado. A convenção que nós utilizamos para as funções é que caso ela execute perfeitamente, o retorno será nulo e -1 caso contrário. Todas as exibições de resultados com o binário na tela ou para mensagem de erro fora do arquivo main serão executadas pelas funções, e nós queremos que as funcionalidades elas manipulam exclusivamente os arquivos, tanto binários, CSV. Agora, na nossa estrutura de arquivos, o arquivo pessoa, nós fizemos da seguinte forma. Dentro do arquivo pessoa, todas as funcionalidades envolvidas para lidar com o arquivo binário das pessoas, sendo elas a leitura, tanto cabeçalho de pessoa, escrever no cabeçalho da pessoa, ler registro, escrita no registro de pessoa, liberação de registro, imprimir os registros e a busca sequencial nesses mesmos registros. As funções de leitura e escrita seguem a ordem dos campos definidos e cada operação é executada também de campo a campo, com o devido tratamento de valores nulos. Na funcionalidade 3, como nós vemos aqui, a implementação foi feita passando como argumento o arquivo binário de pessoa em questão, e inicialmente tratando em casos de contorno, caso o arquivo seja consistente ou caso o arquivo seja vazio. Em seguida, é executado um loop que percorre o arquivo completamente até o próximo byte livre, com o auxílio das funções de escrita e leitura para o registro, caso não tenham sido excluídos. Tais dados são exibidos na tela. Ao final da funcionalidade, evidentemente, é feito um fechamento do arquivo binário. Já na nossa funcionalidade 4, são passados como argumento os nomes dos arquivos para ser efetuada a busca e o número de filas, Inicialmente, os arquivos são abertos para capturar falhas em cada um, e em seguida são lidos os cabeçalhos. Caso nenhum erro tenha ocorrido, o índice é carregado na memória secundária, montando em memória primária. É executado um loop que realiza a análise de cada busca efetuada pelo usuário. No caso da busca por ID, que é ordenado, a execução é feita por uma busca de índice. Já no caso de outro campo, como o nome da pessoa, nome do usuário, idade, a busca é feita sequencialmente. Com isso, os resultados são printados na tela e os arquivos iniciais são fechados. Bom dia, eu me chamo Matheus e eu vou continuar a explicação de mais algumas funcionalidades do nosso código. Aqui no arquivo de índice, tanto índice.h quanto índice.c, tem a implementação do que vai ser o nosso índice simples em memória primária. A ideia aqui é que esse índice implementa uma árvore binária padrão, então possui os mesmos códigos padronizados de uma árvore binária de inserção, de busca, e conta com algumas funções auxiliares aqui para inicializar o índice, escrever e ler o cabeçalho, escrever registros para os arquivos também, funções de comparação, e que são usadas durante as funcionalidades, todas implementadas para o índice em memória primária. A função de carrega índice e a de escreve índice são duas das mais importantes, porque são as funções que puxam o índice do disco e jogam o índice no disco, respectivamente. No arquivo funcionalidade 2.c e o seu respectivo .h, tem a implementação da função que realiza a segunda funcionalidade. Basicamente, ela recebe como parâmetro os três arquivos em questão, os binários e o arquivo CSV, faz a abertura tratando os casos nulos e, em seguida, inicializa tanto os cabeçalhos de pessoa quanto de índice, quanto índice em memória primária, e começa a ler o arquivo CSV linha a linha. A leitura do arquivo CSV é feita usando a função getLine da biblioteca de string, e em seguida, com a função strcep, ela é separada nas vírgulas, já que o arquivo é um CSV, e de acordo com a ordem especificada no arquivo, de ID, nome, idade e nome do usuário, o registro é separado campo a campo pela vírgula e inserido nas variáveis de registro tanto da pessoa quanto do índice equivalente a esse registro que foi lido. Ao final do loop, o registro lido por padrão não é removido, são colocadas as variáveis de tamanho, de byte offset, e em seguida o registro é escrito no arquivo binário de pessoa e inserido no índice em memória primária. Ao terminar de ler todo o arquivo CSV, no final da função, os cabeçalhos são escritos, agora com quantidade de pessoas atualizada, e o índice também é escrito, tirado todo da memória primária e jogado para o disco. E no final, obviamente, todos os arquivos são fechados e retorna a execução correta da função. Já nos arquivos da funcionalidade 1, a ideia é somente criar o arquivo de índice, então é passado como parâmetro o nome do arquivo que tem que ser criado. Após a abertura e checagem de falha, é criado um cabeçalho índice, que é o único dado que pode ser inserido nesse novo arquivo. Ele é inicializado já com o status consistente, porque é o começo do arquivo, colocado lixo, e em seguida esse cabeçalho é escrito usando a função de escreve cabeçalho que foi citada no índice anteriormente. Em seguida, de novo, o arquivo é fechado e a função retorna o sucesso de execução dele após a escrita do cabeçalho. Dentro do projeto também tem os arquivos de árvore.c e .h, que é a estrutura de dados utilizada para implementar o índice em memória primária. Então aqui tem a definição de todas as estruturas que foram vistas nas funcionalidades e as funções que são usadas para manipular o índice no nosso caso. Aqui as mais importantes são a de criação da árvore, criação dos novos nós, inserção de nós, remoção, busca, em principal a busca e a inserção, que são os que são usados nas funcionalidades 2 e 4, e elas são realizadas como numa árvore binária padrão. A inserção é ordenada sendo a subárvore esquerda menor e a subárvore direita maior, e a busca depois é realizada usando a função de comparação que
estava no arquivo de índice, para comparar se o ID buscado ou o ID que vai ser inserido tem que ser inserido na esquerda ou na direita da árvore.